Olá, mais um Café com Resultados, o podcast da Empresa Eficaz. Eu sou o Cícero Eisenberger e a gente está aqui junto com a Marina, né, minha sócia, parceira. Tudo bom, Marina? Tudo certo, obrigada, Cícero. Um prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente tem uma figura ilustre aqui com a gente, né? Que é o Ricardo Agnes, diretor administrativo da Rezer Seguros, uma das principais empresas aí no segmento, né, da região e talvez do estado todo. Cara, muito obrigado pela tua disponibilidade. É um prazer a gente poder bater esse papo aí com quem está na frente da linha de batalha aí, né? Exercendo a liderança e fazendo acontecer. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, primeiro, né? Tô muito feliz de estar aqui e acho que é isso, né? Empreender isso, é conversar, trocar ideia. Então, o que a gente puder aí conversar vai ser legal e vai certamente melhorar ainda mais a nossa parceria que vem acontecendo aí nos negócios. Que legal, né? Que é cliente da Empresa Eficaz, é cliente também da Datem, né? Uhum. E a gente tem uma parceria muito bacana. Cara, vamos começar falando um pouquinho da Rezer, né? Da história dessa empresa tão tradicional, né? Como é que é essa história? Como é que tu entrou nessa história? Olha, vamos lá, vou tentar. Quantas horas eu tenho, né? Porque eu vou ter que resumir uma história aqui de quase 40 anos em alguns minutinhos, né? E é legal isso no negócio, porque a gente pode ficar horas falando e sempre vai ter uma história nova para contar, coisas que aconteceram, mas a Rezer em si, ela começou por um cara, que é o Clóvis Rezer, né? É uma figura até tradicional aqui na cidade de Santa Cruz do Sul também. Tem muita gente que conhece ele. E ela começou agora, quase 40 anos atrás, estamos fechando aí essa data especial aí que vai acontecer esse ano, como uma corretora de seguros no início, que foi só para vida. Então a gente só trabalhava com seguros de vida, tinha uma apólice própria que existe até hoje. E aí foi indo, né? O mercado foi crescendo, a gente foi tendo aumentando a carteira e o Clóvis sempre foi muito visionário nisso. E aí chegou num momento, ali, depois de uns 10, 12 anos de empresa ali, que a gente abriu o leque então para os seguros auto, residência, empresarial. E aí que veio todo esse leque de produtos que hoje tem e cada vez surgem mais, né? Na parte de tecnologia, hoje faz seguro para celular, faz seguro, né? Para tudo que existe aí, basicamente. E como que eu caí de paraquedas aí nessa história foi até meio engraçado, né? Tenho relação de conhecidos, né, com eles e tudo mais, mas basicamente se eu contar a história de fato foi por causa do TCC da faculdade. Então, a gente sempre brinca, poxa, eu vou fazer, na época lá que eu estudava, né? Poxa, eu vou fazer o TCC, mas quem realmente usa isso depois? Eu usei. Eu sou um caso que funcionou, basicamente, né? Porque eu fui fazer um trabalho, o meu trabalho de conclusão da faculdade foi no financeiro, né, que eu segui na área mais financeira da Rezer. Então, pegamos lá fluxo de caixa, estruturei tudo, vi e tal, apontei algumas melhorias, e aí logo depois eles, tu não quer trabalhar com nós? A gente está precisando dar uma evoluída aí nesses processos. E aí eu entrei lá na parte especificamente financeira, no início, e aí fui desenvolvendo ali o trabalho, a gente foi melhorando alguns processos, fazendo mais controles de umas coisas que a gente tinha, e naturalmente a empresa também foi tendo uma resposta disso, nos números e tudo mais, né? E aí acaba que a vida vai te levando para os lugares, né? E aí foi indo para o lado, daqui a pouco comecei a ajudar um outro setor ali, e daqui a pouco eu estava envolvido em toda a gestão, então estava muito envolvido com vendas, com setores, tentar ajudar o pessoal a melhorar, e aí foi acontecendo tudo, e hoje, né, a gente felizmente tem tido um crescimento legal nos últimos anos aí, tá cada vez melhor. Que legal, que história bonita, né, de se contar e da gente entender como que aconteceu essa trajetória. Que nem o Cícero comentou, vocês são uma empresa referência, né, na região, na cidade, e a gente que está dentro da Rezer também, enxergando os bastidores, a gente vê que vocês estão sempre buscando se modernizar, se aperfeiçoar. Como que vocês estão nessa trilha de aperfeiçoamento contínuo? Como que está sendo essa modernização da gestão, mesmo tendo uma empresa tão tradicional? Sim, são vários desafios, né? Se a gente for olhar, é uma empresa familiar, então tem o desafio primeiro da família, né? Que está mais de uma pessoa lá dentro, mas eu acho que isso vem muito também do mérito do Clóvis. Ele hoje tem mais de 70 anos, mas ele sempre foi muito visionário. Então, desde o início,
ele sempre... Ele até brinca, cara, eu nunca vendi um seguro. E eu tenho uma corretora, uma das maiores da região, talvez, né? Que legal. E eu nunca vendi um seguro, mas eu sempre fui visionário. Eu sempre encontrei as pessoas certas que foram me ajudar. Encontrei, quando eu tinha uma dificuldade, encontrava alguém que entendia daquilo e foi indo, né? Então, essa parte da evolução, ela é um desafio, né? Que a gente vai tendo. Hoje a gente tem, se for falar em pessoas que são as pessoas que fazem a empresa acontecer, né? Agora a gente está fechando a contratação de 2 aprendizes, então a gente tem pessoas de 16, 17 anos e eu tenho pessoas de mais de 60 anos na mesma empresa e elas têm que trabalhar juntos e nós temos que falar em tecnologia, nós temos que falar em seguros novos que surgem. Então, como que a gente lida com isso? Olha, é desafiador, né? Então, em vários momentos da trajetória da empresa, a gente trabalhou com consultorias, foi em outros corretores para entender como que eles trabalham, fez parcerias, né? A gente foi em muito evento, o Gustavo, que é o sócio hoje, o Clóvis mesmo, na época, fizeram muitas viagens com outras pessoas do mesmo setor, enfim, que foram trocando ideia e fazendo essa construção que ao longo do tempo sempre foram somando pessoas, como a Eficaz hoje, né? E a Data, inclusive, né? Que é o novo upgrade que a gente quer dar. Então a gente vai achando parceiros e vai sempre entendendo que esse é o momento junto com as pessoas que estão lá. Então a gente sempre tenta fazer todo mundo participar do processo. Porque se a gente se os funcionários não participam, se os colegas não tiverem essa interação, acaba que a gente não consegue implementar tudo, né? Então, acho que é muito nesse sentido de buscar parcerias, entender que eu não sei tudo, né? O Clóvis sempre foi isso. Eu não sou o melhor vendedor de seguro, mas eu sei que eu preciso achar alguém que entenda disso, que vai fazer com que isso aconteça de uma forma mais fluida e melhor, né? Que legal. E a gente nota isso na cultura da Rezer como um todo, né? Vocês estão sempre buscando essa inovação, ouvir os colaboradores que já estão dentro, já estão vivendo o negócio e também buscando essas qualificações através de eventos, consultorias, enfim. Então isso é muito legal, né? Exatamente. Muito bom, cara. Bom, e a gente sabe que a gestão, né, de qualquer negócio não é nada estático, né? O mercado não é estático, né? É muito dinâmico, cada vez mais rápido, enfim, mudanças, tecnologia, comportamento das pessoas e etc, né? O que tu poderia destacar para a gente aí em termos de principais evoluções, mudanças, né, que vocês tiveram na gestão do negócio nos últimos anos aí? Olha, acho que por muitos anos, eu acho que isso aconteceu não só com corretoras de seguro, acho que é uma coisa do mercado como um todo, sempre foi tendo uma pequena evolução, mas principalmente tecnológica, se a gente pegar uma amostragem dos últimos 10 anos, eu acho que é o que alavancou mesmo, né? Então, assim, eu acho que por muitos anos foi uma empresa que, de fato, a Rezer é muito familiar, então tem muita gente, até hoje a gente tem, vai fechar 40 anos, eu tenho um funcionário que tem 39 anos de empresa. Então, tem gente que começou o processo, né? Mas nos últimos anos, se eu pegar uma amostragem agora de 6, 8 anos que a gente deu um upgrade muito legal no negócio, assim, as principais mudanças que a gente teve, foi investir melhor na cultura, a gente entender quais são os pilares do negócio, o que é importante para a empresa, quais são, né, você falou do chimarrão, então se alguém chegar lá amanhã e quiser cortar o chimarrão, a gente vai fechar a empresa e vai dizer, cara, acabou, nós vamos brigar, entendeu? Porque o chimarrão lá é muito forte e é uma coisa que é um segundo plano, mas é o que faz daqui a pouco eu ir lá na mesa do meu colega, cara, eita, tô com um seguro aqui que eu não tô conseguindo cotar em tal segurador, como é que eu faço aqui E aí o pessoal vai se ajudando. Então o chimarrão, ele até por isso tá no manual de cultura da empresa, né? Se tu abrir lá. Então esse trabalho de cultura, ele foi muito importante. Então o que é a Rezer, quais são os pilares, né? Quais são os valores que a gente tem e como a gente faz eles, né? Não é uma coisa assim, o meu valor é segurança, enfim, várias ali, inovação, enfim, que o pessoal bota, mas tá na parede eu não uso, não é isso. Meu pilar é colaboração, como eu faço isso e como eu não faço. Senão a coisa não acontece. Então, acho que isso foi uma inovação, uma questão que a gente implantou, que melhorou o processo, né? A gente começou a trabalhar melhor os processos por causa disso. A gente entendeu também da jornada do cliente para saber onde são os pontos de dor, os pontos de dor do nosso processo e aí morder eles, trabalhar em cima deles, onde a gente que melhora, falta treinamento.
E por último, que é o trabalho que a gente vem fazendo agora, que é daí sim pensar mais em estratégia, melhorar alguns processos, né? Se debruçar em cima dele junto com a Eficaz aí, como que funciona o processo, qual é o caminho dele, quem são os responsáveis, né? Por cada processo e botar tecnologia dentro disso, no meio de tudo isso, porque dados a gente tem um monte, a gente tem hoje uma carteira aí mais de 15 mil clientes, então a gente tem muita informação e a gente às vezes não usa ela de forma correta, né? Então, esse processo que a gente vem fazendo agora, a gente já percebe que está melhorando muito, está facilitando o trabalho de quem vende, né? E está fazendo com que a gente consiga ter os clientes mais dentro do negócio também, comprando mais produtos, enfim. Né? Eu acho que foram vários processos, mas se eu fosse citar os últimos, eu acho que é principalmente o trabalho de cultura, para o pessoal entender o que está fazendo, e essa parte de gestão de processos e a tecnologia junto com isso tudo aí. Muito legal. Pegando esse gancho da cultura, a gente foi em um evento em São Paulo, um dos maiores eventos de empreendedorismo, em novembro do ano passado. E um dos pontos que a gente mais ouviu falar lá nesse evento foi de cultura. Porque, querendo ou não, está muito presente, né, esse assunto dentro das grandes organizações, e a gente vê que isso ainda é muito precário em empresas que não são tão grandes, tão consolidadas. E eu sei que na Rezer tem os guardiões da Rezer, né? Quer compartilhar com nós um pouquinho mais sobre o que são e como que funciona essa cultura dos guardiões? Claro. O que aconteceu? Os guardiões, eles vieram nesse trabalho que a gente fez de cultura no negócio. Né? A gente tem muita coisa e todas as empresas têm isso, que é uma cultura que se forma, que às vezes a gente nem percebe, a gente não consegue medir, mas a gente sente. Né? A pessoa que está lá dentro todo dia, ela sente, pô, o chimarrão é importante aqui pro negócio. O pessoal conversa, troca ideia, a gente tem muita questão de vendas, então o vendedor, ele não é uma pessoa que ele vai sentar, não vai falar nada e vai ficar trabalhando. Muitas vezes o vendedor ele precisa desse momento de troca e tudo mais, né? Então, a gente foi a fundo para entender o que é cultura e a gente precisa aproximar mais essa galera, né? Que hoje são mais de 30 pessoas. E como que a gente faz isso? Então, a gente foi entender o que era importante para eles e tudo mais. E aí chegou num ponto ali que a gente precisa ter um nome para quem trabalha aqui. Não é o cara é colaborador da Rezer. E aí surgiu, aí vai um monte de ideias, o que faz sentido, o que não faz sentido. E aí surgiu o Guardiões. O que é um guardião? É uma pessoa que leva segurança, que traz segurança, traz tranquilidade, que guarda a vida, guarda o patrimônio. Então, acaba que a gente acabou usando, Guardiões, legal. Então, os Guardiões da Rezer são todo mundo. São todos eles, porque todo mundo que faz parte do processo está lá, protegendo vida, protegendo patrimônio, fazendo os valores acontecerem dentro do negócio, né? Levar segurança, colaborar com os colegas, enfim. E aí ficou isso, temos camiseta, temos tudo lá com os guardiões da Rezer. É muito legal isso, e nesse evento que a gente foi, ressaltavam muito essa questão da cultura ser muito intangível, né, algo muito subjetivo, e quanto mais a gente conseguir materializar isso através de símbolos, palavras, frases, e quanto mais a gente repetir isso, mais isso se consolida, né, dentro das empresas. Eu vejo que vocês fizeram isso muito bem. Isso é um desafio diário, na verdade, né, o manual de cultura, por exemplo, eu posso ter um colado na parede lá, que ele funciona em partes, ou funciona indiretamente. Mas como eu faço isso acontecer, né? Então, é bem isso que tu falaste ali. A gente tem que ficar ressaltando a todo tempo. Tem que, faço uma reunião, ou eu vou explicar porque alguém errou no processo. Acontece. Então, quando eu vou explicar, não vou explicar, cara, não faz assim. Eu vou lá e digo, cara, isso aqui, se tu for lá no manual de cultura, tu diz, aqui, como não fazer? A gente não faz assim. Então, da próxima vez... pensa, ou tu chegou num ponto ali, eu tenho que tomar uma decisão e sozinho aqui, sobre algo que eu vou responder pro meu cliente. Eu sempre falo, cara, olha o manual de cultura, olha os 6 valores principais que a gente tem. Se tu ferir algum dos valores, não faz. Se tu acha que tá ok, segue o baile. Então é muito nesse sentido e a gente insistindo, é um trabalho diário da gente ir reforçando o manual de cultura, reforçando o Guardiões da Rezer. Então a agência também nos ajudou muito nisso, o marketing, né? Porque a gente externalizou isso também, né? Primeiro a gente foi com esse conceito, vamos usar internamente.
vão ser os guardiões da Rezer e vamos fazer aqui dentro. E aí a agência que veio e disse, pô, vamos externalizar, é legal isso. É legal porque o pessoal dos clientes também vão chegar aqui. A gente tem clientes de 15, 20 anos de clientes que ficam bravos se a gente às vezes não fala alguma coisa com eles porque eles são quase da casa, assim, né? Então foi bem legal esse processo porque acabamos conseguindo externalizar isso e foi criando um corpo maior, assim. Muito legal. Tu trouxe um ponto bem importante também que eu queria só trazer ênfase. O uso da cultura na prática de feedback. A gente sempre sugere para os nossos clientes, quando tem que dar um feedback, principalmente corretivo, não simplesmente dizer não pode fazer isso, mas não pode fazer isso porque fere um dos nossos valores principais, que é o tal. Exatamente. Né? Então isso é bem legal. Não é uma escolha da pessoa, mas sim um bem comum da empresa, né? Na verdade, tem que ser preservada, né? A gente trabalha muito, como a gente trabalha muito com a venda, com o cliente final, a gente tem os vendedores, né? E cada um tem os seus clientes ali que atende e tudo mais. E claro que como a gente tem um volume gigantesco, acaba que o vendedor X, ele vai ter que confiar também no outro vendedor, que ele está fazendo o trabalho certo, porque se ele gerar algum problema para a marca, para a empresa, que ferir algum valor, vai afetar também ele. A credibilidade é isso, né? E isso também foi uma coisa que foi feito um trabalho sensacional pelo Clóvis, que foi essa credibilidade que ele foi montando no nome Rezer. Então, os valores, eles têm que estar muito presentes por causa disso, né? Porque lá no final, o que o Clóvis criou, que é a marca Rezer, é isso. Se ele chegar lá na corretora, ele vai olhar para o vendedor e vai dizer o que eu faço de marca, de estrutura, de credibilidade que eu criei para tu chegar na frente de um cliente novo e ele saber de onde tu é, que já existe, já conhecer o nome Rezer. Então, é muito importante. É muito legal de ver isso, né? Porque a gente também dissemina essa ideia, né, de viver a cultura na prática, né? Quando vê um case assim, né, de usar a cultura, né, no dia a dia, e realmente tem um impacto muito grande isso, né? Realmente a cultura não é quadrinho na parede, não é manual bonito, né? Mas é o que se vive no dia a dia, né? E tu falaste muito bem que a gente às vezes não tem dificuldade de enxergar, mas a gente sente, né? Sente o ambiente, sente o que é valorizado, o que não é valorizado. Então, realmente, a cultura tem um impacto muito forte de como as coisas andam, né? Exato. Como as pessoas se comportam, né? O que realmente é importante. E isso, volto ali a dizer que o desafio dos negócios hoje, eu acho que vem muito de como tu faz a cultura acontecer com várias gerações trabalhando ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que é um desafio que vai vir muito forte aí. A gente já enfrenta isso, mas é muito legal participar disso. Eu brinco sempre que eu sou um eterno, e por isso que eu saí do financeiro e comecei a me envolver, que eu sou um eterno desconfortável, assim, eu nunca eu vejo um negócio errado ali, cara, não consigo não ir lá e tentar ajudar a resolver, entende? E com a nova geração a gente tem que ser muito cuidadoso, tem que ser muito, a linha é tênue nesse caminho, assim, porque hoje a gente tem ali no setor no administrativo, eu tenho uma menina de 16 anos do lado da pessoa que tem 39 anos de empresa. Então é muito legal participar disso e ver isso acontecendo, né? Sem dúvida. Bacana também de ver na Rezer, né? Além da cultura forte, né? É uma empresa tradicional, familiar, né? Que já está na segunda geração também, né? Com esses desafios de idades diferentes e tal. E também investindo, né, em tecnologia, em aperfeiçoamento de processos, né, que são coisas tão impactantes, né, o resultado depois, né, e da confiança que se constrói lentamente, né, ao longo de muito tempo para criar uma marca forte. E vocês fazem isso muito bem, né, conectando essas coisas todas. A gente observa isso e tenta contribuir também, né. Então é um mix muito interessante, né? De poder botar tudo isso em prática, né? Nessa grande sopa aí, né? Isso é muito show. E assim, cara, o que a gente percebe também que muitas empresas são familiares, né? Muitas empresas vivem essa questão também de passar de uma geração para outra. E aí tem dúvidas também de como seguir nesse processo, manter para esses empresários que têm esses desafios ou vão ter logo a seguir, né? Dependendo do momento que estão vivendo, né? E vocês conseguiram, né? Estão conseguindo transpor tão bem. Olha, eu acho que não existe uma resposta pronta e nem uma resposta certa, nem uma errada. É um desafio, né?
Eu acho que empreender é legal por causa disso, ao mesmo tempo que é difícil, né? A gente que tem negócio, às vezes o negócio vai crescendo, né? E vai vindo a próxima geração e aí tu para e reflete, poxa, tem uma empresa agora, né, no caso do Clóvis ali, hoje ele passou lá, deu oi pra todo mundo, de 40 anos, e aí tu pensa, pô, passou rápido, fiz aqui, até agora meu filho tá tocando e será que vai dar certo? Vai, né? Então isso é muito difícil, né? Eu acho que até para quem é o criador da empresa, principalmente, porque tu vai largar um filho, né, no mundo. E talvez seja pro teu filho ou pros teus filhos e que ele siga, né? Então, lá a gente tem muito essa questão de quem tem cada papel, né, dentro do negócio. E felizmente, eu acho que nisso, de novo, eu saliento que o Clóvis ele foi muito feliz porque ele sempre foi muito visionário. Então, desde lá de trás, a gente sempre teve um pouco... Tentou estar na frente, né? Como corretora de seguros. Hoje, acho que dentro do nosso setor de atuação, né, dos corretores, eu acho que tem muito corretor que é menor, que é sozinho, que é o corretor de pastinha, que a gente chama lá de trás. Então, ainda existe isso, sabe? E a gente sempre tentou investir muito em sistema, em as coisas funcionarem e ser mais automático. Por vezes e muitas vezes a gente falhou em alguns processos que ainda eram feitos manualmente, que não era necessário. Então a gente sempre foi tentando reforçar essa questão de ter processos claros e automatizar muita coisa para o processo lá no final da venda ser mais automático. Então a gente dentro da empresa faz isso, acredito eu, muito bem, né? Tem funcionado. E quando se eu fosse dar um conselho para quem tá nessa fase do negócio, ou enfim, tá criando um negócio, pensando já lá na frente, pensando nisso, primeira coisa é tu conhecer o teu negócio, conhecer quais são os pilares, conhecer qual é que é a cultura do teu negócio, porque não adianta eu que tô lá na minha sala sentado daqui a pouco baixar uma lei que a cultura é essa, mas não é o que o pessoal vive. Então é o que a gente falou de sentir, né? Primeiro é sentir o que é a tua empresa. E isso tu não pode abrir mão. Tu pode ir trabalhando isso para um caminho talvez que tu queira, mudando um pouco a cultura, mostrando o que é importante, trocando alguns valores da empresa, enfim, deixando mais claros os valores para chegar onde tu quer, mas tu não pode abrir mão ou eu inventar uma cultura e querer que isso aconteça, né? Então não é assim. Então, primeira coisa é entenda o negócio como ele está hoje, né? Eu acho que conheça teus funcionários, faça a tua equipe trabalhar em prol disso. Então, quando a gente montou a cultura, foi falado com todo mundo. Não foi eu, Ricardo, que fiz a cultura da Rezer. Então, foi um conjunto. Todo mundo, poxa, tu acha isso importante? Acho isso importante, beleza. Então, façam as pessoas participarem do processo, né? De criação, de entender o que é o negócio. E, querendo ou não, a parte dos processos, nem se fala, né? Começa da base, né? No financeiro, na parte de vendas, estruturem. Tem que ter treinamento, tem que ter reunião, tem que estar participando do processo, né? Então ontem de tarde eu cheguei dentro da sala do setor de vendas do Vida, eu passei a tarde lá e troco ideia, e como é que vocês estão atendendo, como é que vocês estão, como é que é a abordagem que vocês fazem. Então entendam isso, né? Estejam junto com quem está na linha de frente lá. A gente, no nosso caso, tem um trabalho quase que 24 horas, né? Porque a pessoa vai bater o carro meia-noite, a gente tem que atender, né? Então acaba que tu vê essa cultura acontecendo, os funcionários eles mesmos às vezes se ajudam de noite lá, pô, um cliente meu aconteceu isso, o que eu faço? E eu nem preciso me envolver, nem o Gustavo, nem o Clóvis, nem ninguém, e eles, não, faz isso que eu já tive um caso assim. Então, entendam esse processo na empresa, invistam sempre em melhoria, se precisar trazer consultoria, se precisar trazer uma peça para o time que vai te ajudar a evoluir, né? E eu acho que a Eficaz entrou ali para nós num momento muito importante, que a gente estava precisando dar esse upgrade, né? Porque a gente foi criando tamanho, a gente foi adquirindo até corretoras menores, né? E a gente precisava parar um pouco de novo, dar uma organizada nos processos, ter mais informação na mão, que aí entra muito o que a Data vem fazendo agora, né? Deixar isso visual para a gente conseguir sentar numa mesa e tipo, poxa, para onde a gente está indo? O que a gente faz? Então, façam essa união da tecnologia com o que a empresa de vocês já é. Para mim é muito sobre isso. Entenda o que já é, entende onde tu quer chegar e acha os caminhos certos, as pessoas certas que vão unir no teu time e vão fazer isso acontecer.
E eu sei que não vai ser fácil, mas é um caminho legal aí de percorrer. Muito bom. Show de bola. Muito legal aí esse bate-papo. Né, Marina? Muito legal. Muito rico, né? E, cara, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo lá, né? Tu falaste bastante do Clóvis, que sem dúvida tem um mérito gigante sobre o que foi construído até aqui, mas eu e o do Gustavo também certamente impactaram muito. Com certeza. O Gustavo, cara, ele é o mestre do seguro, né? Ele que basicamente é o sucessor aí na parte da corretora mesmo, né? E ele que tá apagando os incêndios lá com os vendedores e tá junto das seguradoras. Então, cara, é um papel assim que a gente nem consegue mensurar, né? E aí eu entro mais nessa parte ali de gestão, de fazer os times conversarem. Então, é um trabalho árduo aí nosso, mas, cara, o time tá vindo junto, tá bem legal, assim. Parabéns, muito legal mesmo. Bom, então, agradecemos muito, cara. Foi um prazer a gente bater esse bate-papo aqui, né? E um testemunho pessoal também, eu sou cliente Rezer, né? Uhum. Eu também. Também, é muito legal, né? E a gente percebe, né? Nível de serviço, né? De qualidade, preocupação com o cliente, né? Isso realmente é um diferencial e é bacana a gente poder externar isso também, né? Contar as nossas experiências pessoais também com clientes da Rezer, né? Muito bacana. Legal, Marina. Então, muito obrigado aí pela tua participação também. Quer dar um tchau aí pra galera? Então, muito obrigada, Ricardo. Foi muito legal os pontos que tu trouxe. Como auge, então, das tuas principais falas, eu gostaria até de citar um livro muito famoso, que é A Cultura Come, a Estratégia no Café da Manhã. Então, de tudo que tu comentou, o que eu mais extraí foi justamente isso. Que vocês conseguiram perpetuar, né, todo esse tempo pelo mercado com uma cultura muito forte. E isso guiou as estratégias de vocês de crescimento. Então, muito legal. Muito obrigada pelas contribuições. Eu que agradeço o convite, né, primeiro, e por poder estar reunido com vocês, que para mim são mestres também e vêm colaborando muito com o meu conhecimento da empresa. Então, agradeço aí bastante por terem me convidado aí. E procurem a Rezer lá, vamos proteger, né? Cara. A gente pode fazer aí falando só sobre a importância também disso tudo, porque é fantástico, assim. Sem dúvida. Quer compartilhar, Ricardo? Redes sociais, site? Olha, rede social, basicamente, botem lá Rezer Seguros. Acho que muitos de vocês já vão conhecer, mas @Rezer Seguros também, a corretora lá. Chamem a gente, entendam, a gente conversa, temos vários consultores lá que podem ajudar vocês a dormirem mais tranquilos, viajarem com segurança, proteger a família de vocês aí e, sem dúvida, vão ser bem atendidos e bem recebidos. É isso aí. Com certeza. E assim, algumas pessoas às vezes acham, mas isso aí é uma despesa, né? Quando o cara tem um sinistro é que o cara dá valor pro seguro. Como é bom ter esse os momentos que acontecem na vida, né? Então, com certeza. Não são previsíveis, então realmente é uma segurança bacana. Cara, muitíssimo obrigado. Manda um abraço pro Gustavo e pro Clóvis também. E esse foi mais um episódio, então, Café com Resultados, o podcast da Empresa Eficaz. Muito bacana e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, um abraço. Valeu. Valeu.